Bom, a gente fala agora sobre outros desafios do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro na área agora de meio ambiente. Comigo aqui está o professor do programa de pós-graduação da USP, Pedro Luiz Cortes. Ele é professor da USP, tudo bem? Tudo bom, bonito. Tudo bem. Prazer ter você aqui. E lá do Rio nós vamos ter a participação do meu colega André Trigueiro, que é um especialista no assunto, né? É um cara que se especializou nisso, estudou, continua estudando e continua espraiando o conhecimento dele sobre essa área, e é por isso que eu convidei ele para participar dessa conversa. Tudo bem? Bom dia, Trigueiro, tudo bem? Bom dia, Burnier. Bom dia, professor. Tudo ótimo. Muito bom. Professor Cortes, a gente mostrou agora há pouco aqui no Em Ponto a questão do saneamento básico, que o Trata Brasil divulgou uma longa pesquisa mostrando que o Brasil podia ganhar até 1 trilhão de reais se houvesse saneamento básico para todo mundo, num prazo de 20 anos. A gente já fala há muito tempo dessa questão do saneamento, é ridícula a nossa situação até hoje, no século XXI. Quais que o senhor acha que são os grandes desafios na área de meio ambiente para o Jair Bolsonaro? O saneamento ambiental, sem dúvida, é um dos grandes desafios, porque ele tem uma repercussão muito importante na saúde pública. Aquele custo que não aquele dinheiro que não é investido no saneamento básico, ele acaba repercutindo no custo da saúde pública, porque isso coloca em risco uma população muito grande no Brasil todo, né? E há outros desafios que se impõem, inclusive você comentava agora há pouco, a necessidade de negociação com a atual legislatura, né? Há um projeto, né, uma medida provisória que é do Rota 2030, que prevê, dentre outras coisas, incentivos fiscais para aquelas montadoras que projetarem carros com maior eficiência energética, ou seja, veículos que consumirem menos combustível fóssil e tiverem uma redução de emissões. Tá? Essa medida provisória, ela vence agora no próximo dia 16, ela já foi prorrogada, né? Os primeiros 60 dias venceram, foram prorrogados por mais 60 dias e ela vence agora. E há uma tendência da atual legislatura de incluir uma série de benefícios fiscais que não estavam previstos para as montadoras. Então, isso pode impactar nas finanças do governo já para o próximo ano. Um outro desafio que se apresenta também relacionado a combustíveis fósseis é que o subsídio do diesel, ele vence agora no início de janeiro. Aquele subsídio que tem mantido o preço do diesel razoavelmente equilibrado, controlado, ele vence agora em janeiro. O novo governo vai ter que tomar uma posição a respeito disso. Lembrando que o diesel é um combustível altamente poluente, e seria muito interessante que o governo, além de tomar cuidado aí com essa questão do subsídio e decidir a política de preço da Petrobras, que ele verificasse qual vai ser a política relacionada aos biocombustíveis ou até mesmo a introdução de veículos elétricos, né? O André ele teve a oportunidade de fazer um belo trabalho com Cidades e Soluções, né, a respeito dos veículos elétricos, mostrando que o mundo todo caminha nesse sentido. Um outro desafio que se impõe também em relação à lei dos agrotóxicos que está tramitando no Congresso e que prevê uma série de liberações, né, de flexibilizações na aprovação de agrotóxicos que pode comprometer não só a nossa segurança ambiental, nossa segurança alimentar, mas pode comprometer, num segundo momento, a nossa pauta de exportações na medida em que a gente vai estar criando condições para que barreiras não tarifárias sejam impostas a produtos agrícolas brasileiros, como por exemplo, pode ocorrer na Europa. André, sua pergunta, André. Bom, eu queria fazer um comentário aqui sobre... Não há nenhuma pista, nenhum indicador do que será a política ambiental do governo Bolsonaro. A equipe de transição que neste momento está em Brasília faz a análise do seguinte tema: produção sustentável, agricultura e meio ambiente. A ideia original do presidente eleito Bolsonaro desde a campanha era unificar a pasta da agricultura e do meio ambiente, e o nome a ser escolhido indicado pela bancada ruralista. E aí nós temos, na declaração de ontem, a última até o momento sobre o assunto, que os nomes para o meio ambiente e para a agricultura já estariam sendo amadurecidos e poderão ser anunciados até sexta-feira, o que indica a separação adequada das pastas. Entretanto, eu vou perguntar aqui para o professor o seguinte: nós temos uma questão envolvendo o entendimento do que seja o meio ambiente. Para um segmento dentro da bancada ruralista, floresta, por exemplo, é empecilho, é obstáculo. Nós temos vários estudos, um deles de um colega meu da PUC, economista, Bernardo Strasburg, que promoveu a valoração monetária da floresta em pé
1 hectare de floresta por ano pelos serviços ambientais que produz em relação à produção de chuva ou estocagem de carbono daria retorno de aproximadamente R$ 3.500 por ano, 1 hectare de floresta protegida. Comparando com pecuária, seria mais de 30 vezes acima da rentabilidade esperada com a produção de proteína animal, para citar apenas um exemplo. Certa vez, professor, eu entrevistei em São Paulo o ex-czar da economia, no regime militar, a ditadura. Antônio Delfim Neto foi ministro da Fazenda, foi ministro da Agricultura, foi ministro da Economia. Entrevistei o ex-ministro sobre sustentabilidade. Ele me deu uma resposta que eu queria repercutir com o senhor. Ele disse: não é possível que o órgão regulador pense como o mercado, replique as expectativas do mercado na área ambiental, porque se isso acontecer, aspas para Delfim Neto, não vai sobrar nada, fecha aspas. Eu queria saber qual a expectativa do senhor em relação ao governo que está chegando, quanto a marco regulatório, licenciamento e fiscalização na área ambiental. Bom, André, há uma preocupação muito grande em relação ao que vai acontecer com os órgãos de fiscalização, porque já havia uma tendência da bancada ruralista em abrandar, né, essa fiscalização, em contestar o que vinha sendo feito pelo IBAMA. Eu não vejo nenhum parlamentar defender um aumento de verba, um aumento de recursos para esses órgãos de fiscalização, de controle, como é o caso do IBAMA. Há muita reclamação por parte da bancada ruralista e de outros setores de que o licenciamento ambiental ele é muito demorado, que ele é muito oneroso e que isso acaba travando o progresso. Mas ninguém leva em consideração que, por exemplo, hoje o IBAMA trabalha com um pouco mais de 50% dos técnicos que ele deveria ter. Então, há um acúmulo muito grande de trabalho por parte aí da equipe técnica, isso acaba demandando uma análise mais demorada e acaba servindo de argumento, né, para diversos setores, dentre eles o agronegócio, de que as coisas demoram, o licenciamento demora e que eles tentam passar a visão, muitas vezes, de que o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, eles acabam travando o progresso. Realmente, o que você comentou é fundamental a respeito da valoração da floresta. O Brasil precisa aprender a trabalhar com esse patrimônio. Nós temos um patrimônio de biodiversidade incrível, mas, infelizmente, nós não conseguimos trabalhar adequadamente com isso. Muitas vezes, o meio ambiente, a floresta, a preservação dos recursos hídricos é tomado como um empecilho ao progresso, dentro de uma visão muito arcaica do que é progresso. E o que você espera do novo governo? Ele perguntou. Então, veja, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma preocupação maior do que uma expectativa. Sinceramente, eu não imagino que ele venha promover, pelo menos num primeiro momento, um avanço significativo em relação ao meio ambiente, tendo em vista já algumas situações que se manifestaram, como essa tentativa de fusão dos dois ministérios, procurando dar ao meio ambiente uma visão assim mais agrícola, como, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente ele tem uma atribuição extremamente diversificada, né, que não justificaria essa fusão, que parece que não vai acontecer. Agora, eu tenho mais do que expectativa, eu tenho preocupação a respeito de como ele vai se posicionar a respeito de uma série de questões relacionadas à preservação ambiental e a questões regulatórias, como, por exemplo, emissão de poluentes, questão de biocombustíveis, a nossa matriz energética que vem sendo carbonizada cada vez mais com o uso de termoelétricas, né, quando na verdade deveria se impulsionar energias limpas como energia eólica, que tem mostrado um potencial de crescimento muito, muito grande. Então, eu tenho mais preocupação do que expectativa em relação ao que o próximo governo vai fazer em relação ao meio ambiente. E a grande expectativa é, primeiro, saber quem é que ele vai colocar no meio ambiente. Primeiro, se vai ser separado. Segundo, quem é que ele vai colocar lá no meio ambiente, que vai designar para onde ele quer ir. Se ele colocar uma pessoa mais engajada no meio ambiente é um caminho, se ele colocar uma pessoa mais engajada com os ruralistas é outro caminho. Então, vai ser um sinalizador importante. Vai ser um sinalizador importante. Eu quero agradecer muito ao André Trigueiro, que gentilmente acordou cedo, veio aqui para o nosso estúdio lá do Rio para participar da gente. André, eu vou te convidar mais vezes, porque esse é um assunto longuíssimo, importantíssimo, que a gente precisa discutir muito mais. Vou convidar vocês dois aqui para a gente discutir mais, se você me permitir. Vou te acordar cedo outros dias para a gente continuar falando sobre isso, ainda nesse momento de transição, tá, André? Obrigado aí por emprestar o seu conhecimento aqui para essa conversa nossa muito bacana, viu, André?
Não, eu acordo mais cedo que o teu programa. Agora tem um detalhe. A forma como Jair Bolsonaro demonstrou ter arrefecido a ideia da fusão dos ministérios se deve menos a razões ecológicas, ambientais, do que negócios. Existem, Burnier, 150 fundos internacionais que investem em produção de alimentos, grãos e proteína animal, mas não querem colocar um centavo sequer na produção de alimentos que não seja ética. Qual é a produção ética de alimento? É aquela que não destrói unidades de conservação, florestas nacionais, não invade comunidades indígenas, não causa disputa violenta por terra. Então isso está no radar do agronegócio, precisa estar no radar do governo também. Boa, muito bom. Você vai voltar aqui com certeza. Muito obrigado, viu, André? Professor Pedro Cortes, muito obrigado também. O senhor também certamente vai voltar outras vezes, porque o senhor também tem um grande conhecimento e a gente precisa ajudar o nosso assinante a entender por quê. Por que meio ambiente é tão importante? E não é negócio de eco chato, não. E ficar parecendo que todo mundo que defende meio ambiente é chato. Não, não é chato, não. É preocupado com o futuro de todos nós. Muito obrigado, viu, professor, pela sua presença. Bom dia.